O propósito é um termo que vem ganhando relevância neste mundo cada vez mais líquido. Vivenciamos problemas que impactam nosso globo e ainda assim vemos empresas se beneficiando de suas oportunidades digitais. Como criar valor deste caos de transformações? A transhumanização seria um caminho para gerar os novos relacionamentos com os clientes? Podemos verificar que a busca é cada vez mais por experiências mistas entre a realidade e o virtual. E as relações não serão entre humanos, mas através de assistentes pessoais. Por isso, você ou sua empresa estão preparados para lidar com este novo cenário de um ecossistema de inteligências artificiais? Pois é. Cada vez mais, os processos cognitivos serão orientados pela aprendizagem das máquinas e tudo será conectado pela internet, a internet das coisas. Talvez a sua dúvida seja como monetizar em um mundo cada vez mais sem moeda, ou como gerar renda em um mundo sem emprego. Se o que eu falei bagunçou a sua mente, então seja muito bem-vindo à Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso e fórum transhumanista do Brasil, 100% online e gratuito. Serão 11 trilhas que vão explodir a sua mente. Participe do fórum e vamos juntos levar inovação para todos. Aprecie agora um dos nossos protagonistas e nos vemos na próxima. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso e fórum transhumanista do Brasil, 100% online e 100% gratuito. E por isso eu não posso deixar de agradecer aos nossos parceiros, a IBM, a Ingram e também a nossa parceira global, a Yellow Messenger, e claro, todos os apoiadores, empresas que aí já enxergam o futuro até 2030. E já me adianto aqui, César, agradeço a Rampify aí por ser uma das nossas empresas parceiras, apoiadoras nesse evento. Bom, hoje nós vamos aí falar sobre a trilha 2, né? Você já deve ter acompanhado a trilha 1, então eu convido você a continuar nos acompanhando, participando lá no fórum com suas dúvidas, suas opiniões. E a trilha 2, né, que é transformando problemas globais em oportunidades digitais, é o nosso tema de hoje. Então, convido você a lá conhecer no nosso site todas as outras trilhas que também vão acontecer e a gente poder aí contribuir com a construção do conhecimento. Bom, quanto à questão aí de transformar problemas globais e oportunidades digitais, acho que um dos problemas globais mais evidentes que nós podemos acompanhar é a pandemia, né? Acho que a pandemia foi uma força externa aí da saúde que, quem diria aí, impactou o mundo inteiro, né? Quais seriam as transformações, os impactos que isso geraram nos negócios, na nossa vida, no nosso dia a dia? Não só as transformações, mas também acelerações de outras transformações que virão, né? E daqui para frente é fato, né? Não só um problema como a saúde, mas outras forças externas também vão nos impactar, sejam elas questões geopolíticas, questões climático-ambientais, né? Questões econômicas, questões demográficas, né? Enfim, até mesmo aí se considerar as questões tecnológicas, né? Vamos pensar aí, será que as tecnologias que virão aí se tornarão um problema ou serão oportunidades aí? Para isso, naturalmente, é necessário, acredito que todos que estejam nos acompanhando também concordem que nós precisaremos de uma gestão de ultra performance para isso. E eu não poderia deixar de convidar, então, alguém que entenda sobre esse assunto, né? Ele é founder da Rampify, né, que é especializada em Push Intelligence e métricas de resultado, né? Tem como propósito aí ajudar as empresas a crescerem usando métricas, data science e uma gestão de data driven, contribuindo para que gestores não sejam pegos de surpresa, antecipando problemas, erros ou ineficiências que estão acontecendo na operação.
Olha só, o mais interessante é que a Rampify, entre 8.600 startups, foi posicionada em 18º lugar no ranking das 100 Open Startups de 2019, que é um ranking de lista de startups mais interessantes, não só para negócios, mas também para se investir aqui no Brasil, né? Então, apresento aqui com muita honra e muita alegria. Seja muito bem-vindo, César Dias, é contigo. Obrigado, Fábio. Obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. A gente ficou super feliz com o convite aí. Acho que tá tudo a ver com o que a gente faz, né? Com tentar levar informação para as pessoas, levar assertividade nos negócios, né? Acho que tá tudo a ver com isso, né, cara? É bem o que você falou. O que nosso propósito aqui na Rampify é isso, né, cara? É tentar fazer as empresas não serem pegas de surpresa, os gestores não serem pegos de surpresa pelas coisas que acontecem na operação, aquelas coisinhas que a gente olha, daí de repente dá um tempinho, olha depois dali 3 meses e foi olhar de novo dali 3 meses e virou uma bola de fogo, virou um puto problema. Então a gente não deixa essas coisas acontecerem, a gente fica acompanhando, fica monitorando, e quando alguma coisa está fora de rota, a gente chama o gestor, manda um push no celular dele lá para acordar ele, para ele saber que o negócio está acontecendo ou que um problema vai acontecer também, né? Falando de predição, né? De cálculos e projeção de resultado, né? Então esse é o nosso propósito, né? E Perfeito. pandemia, né, cara? Pô, pandemia acabou causando uma mudança para todo mundo, para a gente não foi diferente, né? Aqui na Rampify, a gente, lógico, fica muito triste com tudo isso daí, tudo que está acontecendo e tal, né? As perdas que estão acontecendo. Mas falando de negócios, né, para a Rampify, isso acabou tendo um reflexo bastante positivo, porque as empresas acabaram tendo que enxugar times, né, Fábio? E se você enxuga time, você precisa de uma tecnologia que te ajude para poder suprir isso daí também, né? Então, o fato de não precisar ficar tendo que buscar informações e quando tem problemas o robô da Rampify alertar os times, né, conectado nos sistemas de gestão e tal, isso ajudou bastante, né, as empresas, e a gente teve um boom aí de demandas, né, de pedidos, né, para conhecer a ferramenta e tudo mais. Então, esse lado foi bastante positivo para a gente. A gente nunca vai ficar feliz com um negócio desses, né, com a questão da pandemia, mas em relação a negócios teve um reflexo bastante positivo para a Amplify. Legal. Considerando ainda um aspecto mais amplo dos problemas globais que estamos vivendo, né? O que você pode explicar um pouquinho melhor? Qual é a importância dessas informações preditivas, como você comentou? Como que isso Sim. funciona? Uhum. Legal, legal. Eu sempre gosto de falar, né? Tem uma coisa que um cliente nosso fala que eu acho que é um exemplo incrível. O que ele fala é um negócio incrível, né? Quando a gente implantou o Rampify, a primeira coisa que ele falou assim, ele disse: legal, então agora a gente vai parar de fazer autópsia de dados. A gente vai parar de chegar lá no final do mês, ver que morreu e dizer, morreu, beleza, agora vamos ver por que morreu e não tem mais o que fazer. Então, isso, quando eu falo de preditivo, isso é uma coisa, é uma radiografia clara, né? Disso daí a gente para de fazer isso daí, como ele falou, né? Fazer autópsia. Chega lá no final do mês e vê que morreu. Então, o negócio é o seguinte, se você tá lá no dia 10, dia 5 do mês, e alguma coisa lá, por exemplo, tem um risco de não atingimento de um objetivo, por conta da ferramenta já estar calculando a parte de predição dessas soluções, né? Qualquer solução que for, que estiver calculando predição, vê que não vai atingir alguma coisa, você fica sabendo antes, né? E isso muda, isso transforma, porque dentro do momento certo, né? Então, vamos dizer que seja lá no dia 5, você está caminhando torto, não vai bater um objetivo lá no dia 30. Então, lá no dia 5 você corrige. E não chegar lá no dia 30 para dizer como o cliente falou, né? Fazer autópsia, né? Então, predição é isso. É você saber antes, saber na hora certa para tomar decisão e mudar o cenário, mudar o que vai acontecer no futuro, né? Ter essa varinha de condão, essa bola de cristal, né? Aí para poder ajudar na gestão. Acho que quando eu falo de predição, esse, no meu ponto de vista, é o principal ponto que pode ajudar os gestores, né? E aí fazer, sim, os gestores serem gestores de ultra performance, né? Entregar resultados excepcionais, né? Porque é Perfeito. humanamente impossível, a gente sabe disso, né? Os gestores sempre estão
até o pescoço de trabalho, muita coisa para acompanhar, muita coisa para medir, né? Times grandes, às vezes, também. Então, é humanamente impossível conseguir acompanhar e fazer esses cálculos de um jeito humano, né? Precisa realmente de tecnologia para poder fazer isso daí. Concordo. Eu até tenho aqui um dado, né? Vamos focar um pouquinho numa problemática global que a gente já vive e a gente já entende que as estatísticas já mostram claramente que isso ainda vai aumentar ainda mais, que são as enxurradas de informações, né? Então, tem um estudo que eu vi aqui da IDC, International Data Corporation, diz que em 2015 já tinham 10 zetas, que é uma terminologia, só que até 2025 vai aumentar para 180 zetas, né? Esses zetas é a medida de zettabyte, né? Que corresponde aí a 1 trilhão de gigabyte, né? E nós estamos falando que em 2015 já tinham 10 zetas e já em 2025 a previsão é para 180 zetas. Já em 2020, nosso presente, né? Já estamos em 40 zetas, né? Ou seja, 40 trilhões de gigabytes, né? Parece-me que até 2025, a cada 18 segundos, uma pessoa vai estar aí acessando dados e a coisa vai ser muito maior e acelerada daqui para frente. E aí que entra aí, essa enxurrada de informações, né? Como conseguir fazer esse uso adequado de dados disponíveis para tomada de decisões? Como que vocês têm essa tecnologia, como é que funciona isso? Para entender, para tranquilizar as pessoas, né? Dessa Sim. quantidade de dados que está acontecendo. Legal, legal. É uma ótima pergunta, porque tem um negócio que é bem comum quando a gente vai fazer um trabalho na Amplify, as empresas olham, meu Deus, que maravilha é isso, eu quero colocar tudo, quero colocar isso, colocar aquilo, colocar aquele outro. E aí é por conta disso, porque cada vez mais se tem mais números, mais métricas, mais dados, né? E as pessoas querem tentar acompanhar tudo isso, né? E aí a gente diz assim, calma, né? Primeiro passo, né, cara? A gente tem que entender o que é uma métrica que importa, né? Não é à toa que está tão em voga, né, se falar daquela frasezinha, one metric that matters, né? Tipo, você tem uma métrica que importa, né? Então, não é que você vai ter uma métrica, mas você tem que focar em ter poucas métricas e que são coisas absolutamente relevantes para o sucesso do negócio, né? Primeiro isso, né? E aí depois você vai buscar outras informações que te ajudam a tomar decisão. E isso é um pensamento de data science, né? Quando você vai buscar nessas outras informações que estão ao redor desse contexto, buscar explicações para tentar entender, tentar criar novas estratégias, tentar pensar em outras coisas, mas não são coisas que você vai ter aquele acompanhamento de frequência como métricas e KPIs, entende? Vão ser pensamentos de data science, né? A gente vê que existe uma tendência muito grande das empresas terem profissionais de data science dentro das empresas, né? Principalmente as empresas maiores já estão indo por esse caminho, e às vezes empresas nem tão grandes assim, mas já também estão tendo, às vezes, profissionais de data science dentro, às vezes não é aquele profissional, aquele mega profissional de data science, mas já está fazendo algumas iniciativas nesse sentido. Por quê? Porque as empresas estão começando a entender que elas estão sendo engolidas por dados, né? Elas estão sendo massacradas por esse volume de dados. E os concorrentes que estão usando bem isso estão se saindo bem. Quem não está usando está se saindo mal, né? Não é à toa, né, que exista essa migração para uma cultura que se chama uma cultura data-driven, né? Como você falou no começo, né? Que é a diferença antes a gente geria a empresa usando muito mais feeling do que dados. É uma cultura uma cultura feeling driven, né? Está passando para uma cultura data driven. Porém, um percentual ainda muito pequeno das empresas globais, né, das maiores empresas globais, se a gente pegar no ranking da Fortune, a gente vai ver lá que 20% das empresas se consideram data driven, né? Não é um número alto, né? É um número ainda muito baixo, né? Verdade, E aí verdade. tem um outro fator que saiu eu estou falando isso em uma pesquisa que saiu na Forbes no final do ano passado. E lá falava que tipo 90% dos gestores, né, das empresas blue chips americanas, eles tinham medo de ser engolidos por empresas data driven, né?
Tamanho é o rolo compressor que vem acontecendo dessas empresas que são guiadas por dados, né? Então aí você pensa assim, não, mas nós somos guiados por dados, que a gente tem aqui umas informações e tal. Não, peraí. A primeira coisa, quando você é data-driven, primeiro é o dado que fala, e depois são as percepções das pessoas. Então, não é descartado, né, toda a experiência, percepção humana, né? Mas primeiro são os dados que trazem os insights, e depois esses insights são evoluídos, expandidos pelas pessoas, né? E isso é o pensamento data-driven, né? Então isso está sendo uma grande transformação no ambiente de negócios, né? Pensamento data-driven, ser guiado por dados, né? E saber usar direito esses dados, né? Lembrando daquela primeira prerrogativa, pegar primeiro o que importa e o que é essencial, né? E depois a gente pensa com data science, né? Perfeito. Esse é um grande desafio, então, que as empresas, ou nós todos profissionais, pensar realmente em ser muito mais data-driven do que o feeling-driven, é isso? Isso aí. Voltando um pouquinho no passado, entendendo, por exemplo, o caso da Kodak, muito aí explanado, né, sobre as experiências da própria Blockbuster, né, mais atualmente o mercado de táxi. Você entende que essas questões de falta, né, de dados, né, isso poderia ter sido diferente para as empresas se tivessem considerado dados, informações e abertamente para compreender isso, essa transformação? Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Você olhar, existe até inclusive se você procurar na internet, você encontra um vídeo mostrando a expansão da rede Blockbuster e depois a decadência da rede Blockbuster. Então você vê o volume de negócios que se expandiram, né? Quantas lojas abriram e depois começa o fechamento, né? E é incrível uma coisa, né? Você perceber que está reduzindo o volume de locações, que você está tendo impacto por isso, por aquilo, e você vê que tem insights, por exemplo, usar lá uma pesquisa, uma coisa super simples, né? Usar lá o Google para você ver o volume lá, usando a ferramenta de insights do Google, né? Ver lá a comparação, por exemplo, de procuras lá por Blockbuster ou por Netflix, né? Por exemplo, ou por VOD, sei lá, enfim, Video on Demand, né? Seja o que for, né? São fontes de dados, né? E, poxa, é incrível que uma empresa do tamanho que era a Blockbuster não perceber isso daí, não perceber que estava acontecendo uma revolução aí e eles estavam perdendo esse bonde, né? E aí isso me remete para uma outra coisa também que eu gosto de pensar sempre, que as empresas têm que estar sempre na visão delas construir o próximo ciclo que vai fazer a empresa quebrar, né? Quebrar no sentido de que ela vai se reinventar e vai construir um novo modelo de mercado que vai fazer aquele mercado ficar obsoleto, o mercado que ela está hoje, né? E isso, acho que talvez é um dos pontos aí que faltou para o Blockbuster, né? Se a gente parar para pensar, né? Conta a lenda que o pessoal da Netflix ofereceu para a Blockbuster, né? Para que eles comprassem cotas, investissem no Netflix e eles debocharam, né? Foi tipo até um deboche de tipo assim, que o que vocês estão fazendo não tem nada a ver, né? O futuro é alugar DVD, né? E, enfim, foram engolidos, né? Foram engolidos aí talvez pela arrogância, né? E por também não olhar para os dados, né? Não olhar para os números, com certeza absoluta, né? E entendendo aqui nesse contexto, são diferentes áreas completamente distintas que foram impactadas. Quando se fala muito de cientista de dados, o data science, quer dizer, no caso, isso aí é uma realidade para todo mundo, porque muita gente ainda acha ou entende que isso é coisa de TI. Inclusive essa semana, em uma reunião, Tá ferrado né, quem pensa isso. já comentou, não, isso aí é coisa de tecnologia e tal. Falei, caramba, isso está no nosso dia a dia, mas não é uma visão. O que você pode dizer a respeito disso? Todos nós precisamos nos permitir a vivenciar esse mundo da ciência de dados, é isso? Olha, todas as implantações da Rampify são feitas com diretoria, né, com board, com C-level, né, todas as implantações da Rampify são feitas com diretor, né. Okay. E por que acontece isso? Porque os diretores estão entendendo que esse trabalho não é o trabalho lá, fala lá com o pessoal da TI lá e depois eles me passam isso daí, me dão um acesso aí para eu ver não sei o que. Não é.
porque eles estão começando a entender, né, que isso, a informação é o novo petróleo, né? Os dados são o novo petróleo. E se eles não tiverem à frente dessa mudança, né, não forem os pivôs dessa mudança, as empresas vão ficar cegas, né? Vai estar lá na mão de alguém que não tem a visão de business, às vezes, não tem a visão do negócio, como um diretor, como um CEO vai ter, e não vai entregar o que precisa ser entregue, né? Porque aí tem um parêntese também, né, Fábio, que eu acho que é um negócio importante de pensar, que é a diferença entre você ter dados e você ter informação, né? Opa, boa. E isso é uma coisa que é muito diferente, é muito diferente. Quando a gente pega para o lado TI, é super comum entregar dados, sabe? Entregar Ok. informações, então vamos fazer aqui um relatório, vamos construir um BI, construir um não sei o quê, e vai ser assim, cheio disso, daquilo, aquele outro. Ah, maravilha, maravilha. E agora, quando chegar isso daí lá para o diretor, quando chegar isso daí para o CEO, essa informação, o que ele faz com isso? Ele não faz nada, porque ele não tem decisão para tomar ali. Não é uma informação Entendo. estratégica, são simplesmente dados. Aquilo não está Uhum. compilado, entende? Não tem uma razão para aquilo, uma comparação, uma estatística, uma métrica. E aí é a diferença, né? Poxa, então isso é uma coisa bem comum, sabe? Quando fala assim com o mundo tech, o mundo TI, né, cara? Tem um gapzinho às vezes, né? Quando o pessoal da TI é mais antenado de negócio, cara, é um negócio espetacular. É voando alto, tá? Voando alto. Isso faz diferença enorme nas empresas, cara. Legal. Eu estou vendo que a gente já. Você tem vários compromissos, né? Então eu vou só seguir mais algumas perguntas, que senão a gente vai longe disso aqui. Eu ficaria mais 2 horas conversando com você sobre isso. Vamos lá. Pensando assim, hoje a sociedade então compreendendo, né? Como você bem colocou, o novo petróleo do mundo são os dados, né? Saber lidar com análise de dados que transformem-se em informações relevantes, que delas se transformem em experiência para o mercado, que, enfim, experiência para a sociedade. Nesse caso, como que você vê daqui para 2030, né? Resumindo um pouquinho mais, para não prolongar aqui, assim, como que as pessoas podem entender, né, de que saber lidar com informações preditivas é uma forma de gerar uma gestão para exatamente lidar com problemas, né? E disso transformar de repente esses problemas em oportunidades. E nada, não tem outra forma como ser digital, acredito, né? Pela Uhum. quantidade, como a gente falou aí, de 40 zetas e tal. Então, assim, como que você vê hoje a necessidade, como que as pessoas, a população, não só os C-levels, mas assim, como você vê a questão da sociedade para essa nova realidade, dessa problemática de enxurrada de dados, como isso vai fazer com que as pessoas lidem com isso e poderem gerenciar isso e poderem ter sucesso nesse futuro até 2030. É Qual a sua engraçado, né? visão? É engraçado, né? Tem uma coisa aí que às vezes as pessoas não pensam, né? Que as pessoas são dados, né? Elas estão fornecendo dados para todo mundo o tempo inteiro, né, meu? E as É pessoas não verdade. percebem isso às vezes, né? Como tem uma frase que é bastante usada, né? Eu gosto disso, né? Que quando você não está pagando por uma aplicação é porque você é o pagamento, né? Tipo, você tá lá usando um aplicativo e ele é gratuito, né? Se ele é gratuito é porque você é o pagamento, né? Então alguém vai pagar por isso para ter as suas informações. Você não está percebendo isso, né? Mas é isso aí, né? Você está usando o Google Exato. de graça, né? Não, você não está usando o Google de graça. Alguém está pagando para ter tua informação, para te dar a propaganda certa, enfim, né? Isso é uma coisa que as pessoas eu acho que estão começando cada vez mais a entender, né? Assim, entender o que é, por exemplo, busca no Google, a pesquisa que não é orgânica, pesquisa que é orgânica. Está começando a entender essas coisas aí, entender por que ela é impactada por ads, né? Instagram, Facebook, e tal. E eu acho que isso é uma mudança na população. Agora, falando do lado corporativo, né? Que é o lado que a gente entende mais, que é o meu métier, o nosso business na Rampfy.
O lado corporativo é um caminho sem volta, né? O primeiro passo é isso, né, cara? Então, se hoje você não dá valor para os dados, não dá valor para a informação que você tem dentro da sua empresa, você tem um sério risco de talvez não chegar em 2030, né? Você tem um sério risco de não chegar. Porque se, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, né? Você terceiriza seu marketing, tem lá suas informações de marketing terceirizadas, você está preocupado só com a recepção do lead. Chegou o lead, né? Tá, beleza, chegou o lead, chegou a oportunidade. Tá bom, maravilha. Mas e aí? Quantas pessoas visitaram o seu site? Qual que é a taxa de conversão? Quais páginas estão tendo mais sucesso? Qual que é o custo de aquisição por canal? Enfim, entendimento de métricas, entendimento desses KPIs e tudo mais. Cada vez mais fica mais complexo e mais difícil de entender isso, né? Então, você precisa ter gente para conseguir entender e traduzir esses números para você. E você precisa estar ligado nisso, saber que isso existe, saber o que isso muda no business, né? E, cara, do lado da Rampify, né, a gente, né, tá aqui para tentar ajudar nisso daí também, né, cara, para que pelo menos, né, as pessoas não precisem ficar olhando para todos os números o tempo inteiro, deixar isso para um robô, né, que daí quando tem um problema, né, a gente gerar um insight para a pessoa lá de que ela está fora de rota, que não vai atingir um objetivo e tal. Então, se dá para dar uma dica para as pessoas pensarem, né, olhando daqui para frente, daqui para 2030, pensar em que forma que elas podem fazer para que a informação chegue até ela de uma forma que ela não precise ficar buscando, ou que tem aqueles ciclos super longos, ou que tem que ficar buscando com alguém, né? Que esse é um outro jeito de buscar informação super comum também dentro das empresas, né? Tem que pedir para alguém, me manda, tal, vai e volta, né? Enfim, se eu posso dar uma dica, talvez é primeiro começar a dar esses passos, né, para que as informações cheguem para as pessoas e também que se discutam mais, né, quais são essas métricas, quais são esses números que são relevantes para o business e que vão mudar o resultado, vão mudar a última linha do balanço. Agora, por exemplo, com o Covid, não está aceitando o desaforo, né, essas besteirinhas aí em dados e informações, besteirinha aí no negócio está causando dano lá embaixo e pode fazer a empresa passar por maus momentos, né? E ninguém quer isso, né, Fábio? Perfeito. Bom, então só para dar uma recapitulada aqui, a questão de entender sobre dados relevantes que se transformam em informações, para que as empresas, os profissionais possam ser data-driven, né, e não feeling-driven, né, dirigidos aí não pelos sentimentos, mas por informações relevantes. E, no caso, exemplos que nós já tivemos aí, que poderiam ter sido diferentes, são essas empresas anteriores, que são de diferentes segmentos, ou seja, todos podem ser impactados, qualquer empresa, negócio, profissional pode ser impactado. Então, cada vez mais buscar encontrar meios para exatamente lidar com esse problema global, que é a enxurrada de informações, com as tecnologias, essas oportunidades digitais que vão realmente permitir que a gente lide com tantos dados e tantas informações. Maravilha, como nós combinamos aqui, me fala uma coisa, últimas considerações, né, César? Poxa, se a gente puder, numa outra oportunidade, talvez criar outros momentos, mas seu tempo é bastante limitado, então gostaria que você pudesse deixar suas últimas considerações, a gente encaminhar aí para o final. Aí. Legal, cara, legal. Pô, primeiro, né, antes de tudo, obrigado pelo convite, né, é um prazer, né, a gente sempre que puder quer estar presente, quer estar junto com vocês. É ótimo saber que tem gente fazendo o que vocês estão fazendo, a gente adora isso, né? Deixo aqui o convite para quem quiser acompanhar a Rampify. A gente tem muito conteúdo sobre esse tipo de informação, sobre cultura data science, né? No blog da Rampify, é rampify.com/blog, né? Pode nos acompanhar no Instagram e no Facebook também, Rampify, né? YouTube também, tem muito conteúdo lá, vídeo, né? Tem um canal de Telegram agora também, lançaram semana passada, esse daí, falando sobre insights de gestão, né? Dicas sobre estratégia, métricas de alta performance, enfim, né? E é isso daí, a gente está aqui também, a porta está aberta para quem quiser nos visitar, quem quiser conhecer, né? É sempre bem-vindo.
Maravilha. Agradeço, então, César, pela sua disponibilidade, está sempre corrido aí. Então, que todos que nos acompanharam aí possam deixar suas dúvidas, seus comentários aí no fórum, tá? E nós vamos, da melhor forma, buscar responder todas elas. Eu vou até passar sempre os contatos junto com o César também, para que ele possa contribuir com a expertise dele em ajudar, de repente, solucionar algumas questões via o fórum mesmo, né? E que a gente possa caminhar junto. Continue nos acompanhando nas outras trilhas, estamos na trilha 2, chegaremos até a trilha 11, acompanha cada uma delas e vamos junto aí para 2030. César, muito obrigado mais uma vez pelo apoio através da Rampfy, né? E muito obrigado pelo seu tempo e contribuir com a gente com esse conhecimento e experiência para ajudar as pessoas para 2030. Maravilha, maravilha. Obrigado, Fábio. Precisando, se tiver dúvidas, alguém quiser mandar pergunta, pode mandar para o Fábio manda para a gente responde lá no canal do Telegram, lá a gente responde as perguntas sobre esse tipo de coisas aí, sobre métricas, sobre KPI, sobre Data Science, só mandar. Isso aí, beleza. Obrigado, Fábio. Obrigadão, então, me despeço de todos aí e até a próxima. Até lá, tchau, tchau. Não vai embora, não vai embora, não vai embora, eu tenho ainda um recadinho, uma informação importante para você. Eu sei que você acabou de assistir um conteúdo, talvez esteja passando na sua cabeça a seguinte questão, a seguinte pergunta: como eu dou os primeiros passos para poder iniciar uma transformação dentro do meu negócio, dentro da minha empresa? Como eu posso levar um projeto para iniciar essa programação de transformação pela inovação através de uma metodologia, de algo que seja estruturado, mundialmente comprovado? Então, são 8 desafios que você precisa ter em mente. A organização precisa alinhar o modelo mental para entender que inovação a gente precisa pensar um pouquinho diferente. Alinhamento da linguagem. A linguagem deve ser única. A gente usa o modelo de negócio como linguagem padrão. Análise da maturidade. As organizações têm maturidades diferentes relacionadas às suas culturas. Como é que está a maturidade de inovação da sua organização? Quarto passo: incluir a inovação na estratégia organizacional. Como é que a gente faz isso? É importante trazer do futuro as tecnologias emergentes e, através de um método, analisar o impacto destas tecnologias no modelo de negócio. Apoio nas ações iniciais de profissionais que tenham conhecimento sobre a metodologia utilizada. Implantação do iHub, da área que vai cuidar da inovação de forma holística na organização toda e da gestão da inovação. Apoio na certificação, caso a empresa queira, é a cereja do bolo para certificar o seu sistema de gestão alinhado à ISO 56002, chamada ISO da inovação, publicada no mundo em 2019. E, por fim, o 8º desafio: suporte para manutenção do sistema. A ISSI é uma empresa que passou todo esse processo. Dentro dessa implantação, uma das ideias deu origem ao ponto que é um ponto eletrônico digital, e hoje, em menos de 6 meses, a empresa tem 500 clientes ativos em 5 meses praticamente e 10 mil usuários ativos. É um case de sucesso. Aqui as empresas que a gente já gerou valor para essas empresas com a metodologia Expert. Este material explicando basicamente estes desafios, como é que acontece isso, ele vai estar disponível no nosso Instagram. Então você vai acessar @expertbrasil, vai curtir a nossa página e vai pedir este material via direct, que eu vou ter o prazer de te mandar. Tá ok? Eu sou Alessandro Pacheco, sou CEO da Expert. Além de consultoria, nós também somos formadores de profissionais e também temos uma franquia onde você pode ser um licenciado e trabalhar aplicando a metodologia Expert reconhecida a nível mundial nos seus clientes, implantando o sistema de gestão da inovação. Um grande abraço, nos vemos na próxima palestra ou na próxima entrevista do Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso online transhumanista do Brasil. Fiquem com Deus, grande abraço, pense grande, bora transformar. Tchau!